Muito bem, pessoal. Vamos ao nosso vídeo sobre bombas centrífugas e suas diversas aplicações no mundo do petróleo. Esses equipamentos são extremamente importantes e hoje veremos algumas características das bombas centrífugas, as partes principais que constituem esses equipamentos, também algumas aplicações, sobretudo na indústria do petróleo, alguns problemas mais comuns e sintomas dos mesmos e algumas questões possíveis de serem cobradas em provas e processos seletivos sobre bombas centrífugas. Vamos às características e as partes principais das bombas centrífugas. À esquerda, você consegue ver as bombas como elas estão instaladas na indústria. Notem que elas normalmente ficam instaladas sobre uma estrutura ou base, também chamada de skid da bomba. Na figura da direita, você consegue ver a parte equivalente. Aqui você consegue ver uma parte extremamente importante das bombas, chamada de acionador. No caso dessa bomba que nós vemos aqui na gravura, é um acionador do tipo motor elétrico, mas também poderia ser um acionador tipo turbina a vapor ou outro tipo. Basicamente, o acionador utiliza energia de uma fonte que esteja disponível para acionar ou fazer mover um eixo. Olhe, esse acionador estaria nessa posição indicada na figura da direita, acionando ou fazendo girar esse eixo. O eixo, por sua vez, transfere movimento para esse outro elemento extremamente importante, que é o rotor. O rotor faz a transferência dessa energia cinética para o fluido. Ele acelera esse fluido. Com isso, à medida que ele gira, o fluido aumenta sua velocidade e é expulso para a periferia, entrando no movimento rotativo e sendo expulso por essa outra parte da bomba. Assim, você tem definido um bocal de sucção, que é a parte da bomba que está ligada à tubulação industrial, que aqui nessa figura nós podemos ver nessa parte, e um outro bocal ou elemento de conexão chamado de bocal de descarga, que está ligado na tubulação de descarga. É bem comum que nas tubulações de descarga você tenha uma válvula do tipo válvula de retenção, para evitar que o fluido venha no sentido contrário, principalmente quando a bomba está parada, o que poderia gerar uma rotação reversa na mesma e alguns problemas, inclusive danos à sua selagem. Um pouco mais à frente, nós veremos um desenho esquemático dessa bomba e assim vocês conseguirão entender melhor a função de cada parte dela. Assim, temos as partes principais. Conforme mencionamos, o bocal de sucção, por onde o fluido de processo, que é o fluido bombeado, irá entrar, e o bocal de descarga, por onde esse mesmo fluido irá sair, agora com uma pressão maior e uma velocidade maior. Bombas centrífugas, portanto, fazem com que fluidos aumentem a sua vazão, atendendo às características importantes de processo. Note as diversas partes dela. Aqui nós temos o impulsor, também chamado de impelidor ou rotor, que é aquele elemento que está solidário, acoplado ao eixo, pintado em vermelho, e gira na mesma velocidade do eixo, transferindo essa energia cinética para o fluido que está em contato com ele e que será expulso pelo bocal de descarga. Note que esse fluido adquire uma certa pressão, uma pressão maior no interior desse elemento chamado de voluta, elemento extremamente importante que constitui a bomba e canaliza o fluxo para o bocal de descarga, fazendo também com que essa energia cinética seja transformada em energia de pressão. Dentro da voluta, o fluido estará com a pressão um pouco maior ou bem maior do que a pressão do ambiente. Assim, ele pode vazar para fora. O que evita o vazamento do fluido é a presença do sistema de selagem, aqui indicado pela palavra selo. Note que o dimensionamento ou especificação do selo vai depender do tipo de produto bombeado. Por exemplo, uma água fria a baixas pressões pode ser selada, por exemplo, com gachetas.
Cachetas são elementos de selagem que admitem uma certa quantidade de gotas vazando por minuto. Outros fluidos, como os fluidos inflamáveis, derivados de petróleo, fluidos corrosivos ou com produtos perigosos, não admitem vazamento para o meio ambiente. Por isso, a selagem dos mesmos é feita com elementos especiais, normalmente elementos metálicos. O tipo de selagem é também chamado de plano de selagem. Muitas vezes, produtos perigosos demandam de uma selagem dupla ou hermética. Selos duplos normalmente têm duas camadas principais de selagem e no seu intertício há um fluido com pressão monitorada, garantindo assim barreiras solidárias para que o fluido não venha a vazar para o meio ambiente. Aqui na bomba, nós conseguimos ainda ver um outro elemento chamado de carcaça. A carcaça é um elemento estrutural extremamente importante, pois abriga, por exemplo, os mancais. Os mancais são os elementos sobre os quais estão apoiados o eixo. O eixo, por ser uma parte móvel, poderia ter vários graus de liberdade diferente quando posto em serviço. Os mancais restringem o grau de liberdade do eixo, fazendo com que o mesmo gire e fique parado no sentido horizontal, diminuindo o desgaste prematuro das peças. Mancais podem ser do tipo de deslizamento ou de rolamento. Esses são os tipos principais. Aqui também nós podemos ver os anéis de lubrificação. Esses elementos são extremamente importantes para que óleo ou outro elemento lubrificante seja aspergido sobre o eixo. O eixo, por ser uma parte móvel e girante, pode causar aquecimento nas suas partes de contato, principalmente na região dos mancais. Esse aquecimento excessivo, devido ao atrito, poderia fazer com que ocorresse uma falha do mancal por sobreaquecimento, trincas e desgaste prematuro. Assim, esse óleo de lubrificação, além de reduzir o atrito entre partes móveis e estáticas, também tem um papel de resfriar esse ponto, preservando assim a eficiência operacional e a confiabilidade da bomba. A aplicação de bombas centrífugas encontra alguns problemas, alguns deles são bem comuns da indústria. Talvez o problema que seja mais comum é a cavitação. Você já ouviu falar dessa palavra? Cavitação? A cavitação ocorre quando fluidos de processo que são bombeados pelas bombas centrífugas encontram dentro da mesma pressões mais baixas do que a sua pressão de vapor. Assim, ao ser admitido, ele sofre uma queda de pressão e, como ele é expulso do centro da bomba para a sua periferia, essas bolhas de vapor que são formadas quando a pressão cai abaixo da pressão de vapor, ao migrarem para a região da periferia, voltam a experimentar um aumento de pressão. Assim, elas podem entrar em colapso ou implodir. Essa implosão das bolhas gera uma variação muito grande de parâmetros no sistema, pois envolve uma variação de energia pontual extrema. Isso pode fazer com que haja desgaste prematuro do rotor. Esse desgaste pode levar à falha da bomba e é responsável por muitos outros problemas operacionais. Uma bomba, quando está cavitando, pode ser percebida, por exemplo, pelo aumento excessivo da sua vibração, perda de vazão ou outros pontos. Vamos citar aqui mais alguns problemas que podem ocorrer. Problemas relacionados com a perda de vazão e obstrução da bomba. Perda de vazão é quando a bomba tem reduzida a sua capacidade de transferir fluido. A jusante da bomba, normalmente você tem elementos indicadores de vazão. As mínimas são especificadas para essa bomba. Algumas situações, como por exemplo, quando sujeiras se prendem nas aletas do rotor ou sujeiras são acumuladas na válvula de sucção ou na válvula de descarga, fazem com que essa transferência de energia para o fluido seja menos eficiente. Com isso, você pode ter uma redução na vazão do seu sistema causada por obstrução. Outros problemas nas bombas centrífugas normalmente se evidenciam pelo aquecimento, vibração e ruídos anormais. Essas são as formas mais comuns de diagnóstico de problemas em bombas centrífugas. E por que sempre ocorre assim?
Porque, lembre que uma bomba é movida ou acionada por um motor ou turbina, que consome um tipo de energia. A ideia é que essa energia seja transferida ao máximo para o fluido bombeado. Mas quando começam a aparecer os indesejáveis aquecimento, vibração e ruído, isso é um indicativo de que existe ali um desperdício de energia, ou seja, uma dissipação de energia que não é interessante ao processo. Normalmente, esses problemas operacionais também causam danos à bomba e precisam ser rapidamente investigados. Vamos aqui a mais um conceito importante. Ele não se restringe somente às bombas centrífugas, mas estão relacionados aos processos industriais. E é importante que você entenda os conceitos de montante e jusante. Muitas pessoas confundem isso, mas essa é uma forma que a indústria tem para falar antes e depois de um processo. Montante quer dizer o que vem antes e jusante o que vem depois. Para lembrar dessas expressões, lembre dos meses de maio, que começa com M de montante, e junho, que começa com J de jusante. Antes e depois sempre demandam de um referencial. O montante e jusante sempre dizem respeito a um equipamento que você está falando. Por exemplo, uma bomba, uma válvula ou outro equipamento qualquer. E consideram sempre o sentido de escoamento do fluido. Veja, por exemplo, essa barragem. Note que a água flui no sentido indicado, de montante para jusante, antes para depois. Nunca esqueça disso. Então, a função de uma bomba centrífuga no processo é fazer com que o fluido que está a montante seja transferido para jusante, estabelecendo no circuito a vazão requerida para o processo e, normalmente, ocorre uma certa elevação de pressão a jusante. As bombas centrífugas têm muitas aplicações na indústria do petróleo. Por exemplo, nas refinarias, você tem vários tipos de bombas diferentes. Bombas que são utilizadas para transferir o petróleo cru, bombas utilizadas para transferir derivados, utilidades e outras aplicações. A variação entre elas basicamente estará no seu porte e está relacionado com o volume e temperatura de fluido bombeado e nos seus sistemas de proteção, intertravamento e selagem, que também dizem respeito com o fluido de processo. Em aplicações do ramo de exploração e produção de petróleo, é bem comum também serem aplicadas as bombas do tipo BCS, ou de bombeio centrífugo submerso. Essas, essas bombas normalmente estão no interior de um poço de petróleo, próximo à região produtora, e são aplicadas quando a energia do reservatório não é mais suficiente para promover a elevação natural do petróleo. Por isso, elas são empregadas para doar energia suplementar ao fluido, de modo a fazer com que o petróleo seja levado até as estações de processamento primário. Note que, mesmo sendo uma aplicação diferente, essa bomba é constituída de partes similares, como carcaça, eixo, impelidor, difusor, que ali nós vimos junto com a voluta, e também uma região de admissão, que nós chamamos, no outro modelo, de bocal de sucção. Então, mesmo em aplicações diferentes, os princípios de funcionamento são muito semelhantes. As bombas utilizadas para utilidades, que nós chamamos aqueles fluidos que em processo são fluidos auxiliares, como por exemplo, água industrial, água de caldeira e outras, também podem ser do tipo centrífugas. E uma aplicação especial estão nas bombas de multiestágios. Bombas multiestágios são aquelas que fazem com que a pressão do fluido aumente. Não é o ponto forte das bombas centrífugas promover grandes elevações de pressão. Então, quando você quer uma pressão mais alta a jusante, para atender a processos como os processos de hidrotratamento, por exemplo, ou para transferências a longa distância, ou ainda para injeção de fluidos, você pode fazer o uso de multi-estágios, que significa basicamente ter mais de um rotor na mesma bomba. Ou ainda, você pode fazer a associação de bombas, em série nesse caso, colocando uma bomba associada em série ou à frente da outra. Assim, cada uma dessas bombas irá dar um ganho de pressão
mantendo a mesma vazão no ciclo. Nós também temos algumas questões a serem respondidas sobre bombas. Visto que muitos estão prestando o processo seletivo, é importante saber que questões podemos elaborar com base nelas. Para o vídeo não ficar muito longo, veja o vídeo a seguir sobre essas questões respondidas, onde abordaremos muitos pontos interessantes. Se você tem perguntas, comentários a fazer, deixe aqui nos comentários do nosso vídeo. Também inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo e se quiser entrar em contato conosco, aqui está o nosso canal de comunicação. Esse é o Riser, o canal que conecta você ao mundo do petróleo. Espero que tenham gostado desse conteúdo sobre bombas centrífugas e tem muito mais vindo por aí.